Olá, Olá, doutor doutora. Rafael. Tudo bem? Como vai? Tá me ouvindo? Tá me escutando bem? Tá sem conexão, tá um pouco travando, não sei se é a minha ou a sua, mas agora eu tô te ouvindo bem, sim, tô ouvindo e vendo muito bem. Como vai? Doutora Carla? Oi. Doutora... Ah, o do senhor tá congelando um pouquinho para mim. Entendi. E agora? Tá tudo bem a minha conexão? A voz tá boa, mas a imagem ainda tá um pouco embaralhada. Eu não sei se é só Bacana. eu que tô vendo assim. Bem, vamos lá. A gente pergunta pro pessoal, o pessoal que está entrando, se puder nos dizer como é que tá a imagem e o som, é bom para a gente saber aqui. Doutora Carla, gostaria de sugerir que a gente deixasse o tema gravado aí, tá? Os colegas que estão entrando, o tema de hoje nós vamos falar sobre teletrabalho. Se a doutora puder, eu sugiro fixar o comentário do nome do tema. Já postei aí o nome, aí é só clicar em cima desse nome que a gente pode Onde que eu fixar ele. Que lugar, doutor Rafael? Clique em cima de Onde que onde eu eu escrevi, fixo? clique em cima de onde eu escrevi teletrabalho. Eu vou melhorar minha Cliquei. conexão enquanto faz isso. Aí vai aparecer fixar comentário. Tá. Isso, faça isso. Eu vou mudar de conexão aqui enquanto você faz isso para melhorar a minha imagem. Tá. Pessoal, muito boa noite. Muito obrigada a todos que estão entrando e dizendo boa noite, doutora Tatiana, José Carlos Neves, Agora eu acho que a gente vai. doutor Rafael. Minha imagem melhorou? Para mim, não. Eu não sei para os outros. Pessoal, como é que está a imagem, doutor Rafael, para vocês? Mas eu tinha sumido, mas Sumiu. eu voltei. Não, mas esse Rafael É, sumiu foi quando eu estava mudando minha conexão. De toda forma, eu acho que a gente é. pode começar. A gente vai conversando, o pessoal vai dando o feedback, né? Se tá tudo bem aí, se o Aham, pessoal tá me vendo e me ouvindo. Vamos lá? Muito obrigado pelo convite, vamos. viu, doutora Carla? Em primeiro lugar. Ô, doutora, o agradecimento é todo nosso, né? O Fórum de Saúde, Segurança e Trabalho do Estado de Goiás. É com grande honra que recebe o senhor essa noite como nosso convidado. Como todos sabem, doutor Rafael Lara Martins é um exímio advogado, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas pela UDF, doutorando em Direitos Humanos pela UFG, conselheiro federal da OAB, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da OAB, e vice-presidente da Comissão Nacional de Compliance do Conselho Federal da OAB. Enfim, é um currículo muito belo, né? Principalmente porque se trata de um jovem advogado com toda uma carreira já construída e outra maior ainda pela frente que vem, né? Então, é com muita honra, doutor, que nós o recebemos e agradecemos pela presença do senhor. O doutor Tiago Cabral ficou muito feliz quando o senhor aceitou o convite. Bom, por que que nós o Obrigado. convidamos para falar expressamente desse tema, né, que é o teletrabalho? Nós sabemos que ele foi o tema de dissertação do senhor no mestrado. Então, com certeza, o senhor tem um conhecimento mais profundo do que aquilo que a gente possa ter, né? O senhor está me escutando, doutor? Doutor Rafael? Está me Eu tô aqui. escutando? É porque eu mudei a Tá. conexão novamente. Então agora eu acho que vai funcionar bem. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Quero dizer que o Fórum faz um trabalho essencial aqui no estado de Goiás. Já acompanhei durante a minha gestão na presidência do IGT, apesar de que você sempre foi essa bela representante do IGT
no sentido de trabalhadora, no sentido de fomentar o fórum, de atuar. Foi muito importante durante a nossa gestão saber que a gente tinha você lá para poder representar o IGT no Fórum de Saúde, Segurança e Trabalho e que continua fazendo esse belo trabalho. Então, muito obrigado, um abraço ao doutor Tiago também, um abraço para todos os membros do Fórum. É uma honra estar aqui para a gente conversar sobre teletrabalho hoje. Então, doutor Rafael, eu já disse e repito, né? Eu não me esqueço do dia em que o senhor disse, lá na plenária do Fórum, a doutora Carla Maria é a representante do IGT no Fórum, né? E aquelas palavras foram muito sábias e muito abençoadas, e eu agradeço muito, porque é um trabalho que me faz muito bem, é um trabalho voluntário, em prol da saúde e da segurança do trabalho, ou seja, em prol da vida, né? E é algo que eu tenho dentro de mim, então isso me faz muito bem. Muito obrigada por tudo, tá? De coração. Doutor Rafael, a primeira coisa que eu gostaria de ver com o senhor é o seguinte, tanto no artigo 75B da CLT, né, que tipifica o teletrabalho, quanto na MP 927, ele fala que o teletrabalho é uma prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, mas que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, a pergunta nossa do Fórum para o senhor é o seguinte, o que o senhor entende que a legislação conceitua como trabalho externo e que possa distinguir do teletrabalho, já que o artigo 75B fala especificamente do trabalho externo? Bem, vamos lá, né? Primeiro, eu tenho uma visão de teletrabalho um pouco diferente, e eu reconheço, e essa distinção que eu vou fazer, ela é uma distinção que, doutrinariamente, ela não é unânime, ela não é consensual. Mas é uma reflexão que eu fiz durante meus trabalhos de pesquisa para dissertação de mestrado, a respeito do teletrabalho, inclusive com direito comparado. A gente comparou com a França, com Portugal, com a Espanha. Então, a gente pôde pensar um pouquinho o direito do trabalho e a origem do direito do teletrabalho e dos direitos do teletrabalhador ao redor do mundo. E o que acontece? Teletrabalho ele não é uma novidade, doutora Carla. O teletrabalho ele existe já há bastante tempo. Desde a invenção da comunicação à distância, a gente pode trabalhar com essa ideia de teletrabalho, né? Agora, antes de a gente conversar sobre teletrabalho, é importante a gente separar conceitualmente duas outras formas de trabalho. Em primeiro lugar, o trabalho à distância e o trabalho a domicílio. E quando a gente fala trabalho a domicílio, hoje é chique chamar de trabalho a domicílio home office, né? Mas nem sempre a gente fala de home office. Primeiro, trabalho a domicílio é qualquer trabalho realizado pelo trabalhador em prol da empresa, à disposição do empregador, mas na casa do trabalhador. E um exemplo muito comum de trabalho a domicílio que não tem nada de conexão são as facções, ou quando elas têm, na verdade, o reconhecimento de um vínculo empregatício, que são as costureiras que trabalham na casa delas, quando existe o vínculo de emprego entre elas. Essas costureiras, elas trabalham em casa, mas ninguém fala que ela está fazendo home office, não é verdade? Então, é o que a gente chama de trabalho a domicílio. Existe também o trabalho em domicílio, né, doutora Carla? O trabalho em domicílio é uma outra coisa completamente diferente. É o trabalho empregado que trabalha em domicílio, no domicílio do seu empregador. E esse empregado doméstico, esse trabalho a domicílio, que são duas coisas diferentes, eles acabam sendo importante a gente conceituar e separar para a gente chegar finalmente no trabalho à distância. O que é o trabalho à distância, doutora Carla? A gente sabe muito bem, o artigo 62 sempre trouxe essa previsão do trabalho à distância, que é aquele trabalhador que ele está em outro local que não o local da sede da empresa. E o trabalho à distância, os melhores exemplos que a gente sempre teve na doutrina era o vendedor externo, né, o caixeiro viajante.
Lembra? Eu tenho certeza que durante a faculdade a doutora também estudou sobre o caixeiro viajante. Hoje a gente nem usa isso mais, né? Caixeiro viajante, mas era o grande exemplo do trabalho externo. Mas o vendedor externo, o vendedor que viaja, que tem aquela linha fina com o representante comercial autônomo. E nós temos também um motorista rodoviário, um motorista de transporte rodoviário, né? É um belo exemplo do trabalho externo. Pois bem, aí a gente chega no teletrabalho. E aí pergunta, será que o teletrabalho foi inventado com a reforma trabalhista? Porque a reforma trabalhista trouxe lá o 75A até o F para regulamentar o teletrabalho. E não, como eu disse no começo, não foi. O teletrabalho sempre existiu, mas com um conceito aberto aqui na legislação brasileira. Desde 2012, doutora Carla, nós tivemos a alteração do artigo 6º da CLT. E o artigo 6º falava o quê? De que os meios telemáticos de comunicação eles demandavam, sim, a subordinação. Doutora Carla, com certeza se lembra, e eu também acompanhei isso muito nas audiências de instrução, na Justiça do Trabalho, quando a gente estava tentando comprovar vínculo de emprego com alguém que dizia que não tinha vínculo, que a gente fazia uma pergunta assim para a testemunha. Você já viu o fulano dar ordem para o ciclano? E aí fala, não, nunca vi ele dando ordem, né? De um tempo que a ordem pessoal ali era o que ia separar a subordinação da não subordinação. E aí, com o advento, a jurisprudência caminhou, finalmente em 2012 a lei veio e falou, ninguém precisa estar perto para dar ordem. Ninguém precisa ver ordem. As ordens podem chegar por e-mail, por mensagens, por telefone, podem chegar à distância. Então, a qualquer lugar, você pode ter ordem. E aí o teletrabalho já vinha sendo desenvolvido no Brasil, mesmo antes da legislação. Só que aí o que acontece? Inaugura-se com a 13467 de 2017, a reforma trabalhista, um capítulo específico para o teletrabalhador. Que é o quê? Que o teletrabalhador seria aquele que trabalha preponderantemente fora do seu local de trabalho e que se comunica com a empresa pelos meios telemáticos, enviando informações pela internet, recebendo ordens pela internet. E aí a gente pega e fala, bem, são características do teletrabalho, uma das características, eu sei que provavelmente a gente vai falar mais para frente disso, a realização de horas, a não realização de horas extras em decorrência do não controle de jornada. E aí a gente entra numa dificuldade muito grande de classificar o que é teletrabalho ou não para falar, mas a gente fala um pouco a respeito disso daqui a pouco. E aí eu volto aqui. O que é teletrabalho? O teletrabalho é não só aquele trabalho à distância, mas que tem uma conexão pela internet, preponderantemente fora da empresa e que não tenha controle de jornada. E esse último requisito do teletrabalho é o requisito que eu trago na reflexão da dissertação da monografia para a gente conceituar teletrabalho. Ah, mas o teletrabalho no mundo não exige a ausência de controle de jornada. Mas eu não estou falando do mundo. Eu estou falando de um conceito que a legislação trabalhista brasileira quis implantar. E no conceito que a legislação trabalhista brasileira quis implantar, é requisito para se reconhecer o teletrabalho a ausência de controle de jornada. Aí se tiver esse controle, deixa de ser teletrabalho e passa a ser classificado, segundo eu penso, como trabalho à distância. E aí a gente desenvolve toda uma conceituação de uma questão para não fugir do conceito teórico da CLT, quando fala em teletrabalho, para definir aí quem é o teletrabalhador. Muito importante, doutor. Quanta conceituação profunda e específica, né? E que realmente a gente não encontra em qualquer lugar. Muito bom mesmo. Muito obrigada. E o que eu gostaria de ver com o senhor é, especificamente, vamos dizer assim, porque o artigo ele fala especificamente que não seja trabalho externo, né? Qual seria essa característica que vai distinguir do teletrabalho? É justamente esse controle de jornada ou a necessidade de realização de atividades físicas. Por exemplo, imagine, doutora Carla, a senhora é advogado, tem um escritório, um grande escritório, um escritório, aliás, um dos mais bonitos de Goiânia, diga-se de passagem, né? Parabéns. E suponhamos que o seu escritório contrate um advogado para trabalhar na cidade de Goiás, por exemplo, em decorrência de um cliente que você tenha na cidade de Goiás. O que é o teletrabalho desse advogado?
É o advogado estar cumprindo prazos, enviando para você os prazos pela internet, conforme estabelecido. Isso é teletrabalho. Quando a CLT fala que não seja atividade externa, o que significa isso? Que esse teletrabalhador não pode estar realizando atos à distância. Então, se o seu advogado, que trabalha para você em Goiás, a função dele é fazer reuniões com o cliente, é realizar audiências, ele não está em teletrabalho, ele está em trabalho à distância. Por quê? Ele fisicamente está deslocando e realizando atos que você determina que ele faça. Como acontece com um vendedor externo, por exemplo. Ele precisa se deslocar. Um vendedor externo que visita clientes é trabalho externo. Um vendedor online que faz compras por meio de um chat, da casa dele ou de qualquer lugar, é teletrabalho. Essa é a distinção de atividade externa e de teletrabalho. E aí, como eu disse, eu trago a outra distinção, e isso ainda não é sedimentado, mas eu venho defendendo isso desde 2017, que é um outro requisito que é específico da legislação brasileira. Ausência de controle de jornada. E aí eu digo que todas as vezes que tem controle de jornada, nós desvirtuamos o conceito de teletrabalho, e uma vez que a própria CLT ressalta que não seja trabalho externo, ela diz, em outras palavras, que aquele trabalho externo ele vai decorrer de uma atividade que não é teletrabalho e, portanto, não está nos requisitos, inclusive de ausência de controle. Certo. Certinho, doutor, ficou bem claro. Doutor Rafael, eu me recordo de um congresso que nós tivemos aqui do IGT, e eu me lembro, foi antes, bem antes da reforma, né? Me parece que foi o senhor que organizou, e que nós trouxemos um ministro do TST para falar sobre essa questão de como ficaria, como que o empregador iria cuidar da saúde e segurança do trabalho do teletrabalhador, né? Se essa, por exemplo, fosse realizada na residência dele, e aí nós sabemos que há um dispositivo constitucional que fala da inviolabilidade do domicílio, da privacidade, né? Como é que fica isso? Como é que fica esse controle do empregador sobre a saúde e segurança do seu teletrabalhador? Talvez este seja, doutora Carla, o maior desafio que existe para o teletrabalho, a questão do meio ambiente de trabalho. Porque é constitucionalmente prevista a responsabilidade do empregador no meio ambiente de trabalho, né? E o 75E diz que cabe ao empregador tão somente a responsabilidade de ostensivamente advertir, treinar o seu empregado relacionado ao meio ambiente de trabalho. Bem, e aí acho que dá uma palestra inteira, com certeza dá uma palestra inteira esse tema, porque ele é um tema, como eu disse, muito desafiador e vale a pena a gente aprofundar na exploração dele, haja vista que a gente está aqui no Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho, né? E agora, olha só, o teletrabalhador, ele trabalha na sua residência. Nós temos aí 2 princípios constitucionais para a gente sopesar, doutora Carla. Primeiro, a responsabilidade pelo meio ambiente de trabalho, que é do empregador. Segundo, a inviolabilidade do lar e da vida privada do empregado. Como que a gente constrói essas responsabilidades, uma sem invadir a outra? E aí eu quero separar aqui as espécies de teletrabalho. Veja, as pessoas pensam que todo trabalhador está em home office. E não é. Não é todo teletrabalho que é feito em home office. Existem trabalhadores que eles alugam um coworking, por exemplo, em que ele vai lá para esse coworking desenvolver as suas atividades à distância. Ele não se sente bem trabalhando em casa, não tem um ambiente adequado e etc. E esse trabalhador, ele trabalha num coworking, esse trabalhador, ele trabalha numa cafeteria, esse trabalhador trabalha no banco da praça, esse trabalhador trabalha com laptop no colo, no avião, no ônibus, em qualquer lugar. A essência do teletrabalho é: você trabalha em qualquer lugar. Então, quando a gente pega esse conceito de responsabilidade do meio ambiente de trabalho para um trabalhador, para um teletrabalhador em sua essência, que poderia estar em qualquer lugar, doutora Carla, é de aplicação impossível. É de aplicação impossível, porque em qualquer lugar ele estará. Agora,
Existem duas outras formas de realizar o teletrabalho em que a gente pode enfrentar esse tema com um pouco de mais cuidado. Quais seriam essas formas? Quando o teletrabalhador, em primeiro lugar, trabalha em um coworking providenciado pelo empregador. Então, você, lá naquele exemplo que eu te dei, que você contrata um advogado em uma outra cidade, e você vira para ele e fala, olha, eu vou alugar um coworking, vou pagar por mês e você pode ir para lá trabalhar. Fica à vontade com horário e etc. E ele vai lá trabalhar nesse coworking. A partir do momento que a empresa está providenciando esse lugar, a empresa já é diretamente, sem sombra de dúvidas, responsável pela segurança e pela saúde do trabalhador naquele meio ambiente, sendo responsável para verificar as normas de ergonomia da NR17, sendo responsável para verificar as normas. E aí, quando eu falo de ergonomia, eu estou falando desde a altura de teclado, apoio de pé, iluminação, temperatura, tudo. Por quê? Porque é um coworking providenciado, é um local providenciado pelo empregador. Agora, quase todas as relações, um percentual muito grande de relação de teletrabalho, ele efetivamente acontece no home office. E aí é onde a gente chega na zona cinzenta, entre a absoluta presença da responsabilidade e a absoluta ausência dessa responsabilidade. E os debates são imensos, aliás, na doutrina, os debates são muito instigantes. Temos um doutrinador que o IGT gosta muito, porque ele é membro honorário do IGT, e que eu adoro de paixão e que a gente diverge bastante nesse tema, e ele é uma enciclopédia ambulante relacionada ao meio ambiente de trabalho, que é o Ney Maranhão. O Ney Maranhão, ele explora com muita sapiência essa questão do meio ambiente de trabalho. E ele defende a responsabilidade, uma responsabilidade maior do empregador do teletrabalhador do que a simplesmente prevista na legislação. E eu divirjo do professor Ney Maranhão porque eu entendo que a gente tem uma legislação específica prevendo. E aí a gente tem que... Não tem jeito de não exemplificar e de não tentar trazer isso para o mundo real, digamos assim. Até onde vai a responsabilidade do empregador e até onde a responsabilidade do empregador ultrapassa os limites da legislação? Primeira, responsabilidade incontroversa do empregador. A de efetivamente orientar ostensivamente o trabalhador relacionado ao seu teletrabalho. Preferencialmente fazendo palestras, ministrando treinamentos. E não é aquela história, eu fiz uma cartilha e falei para ele o dia que eu contratei ele e nunca mais falei. Não, isso é igual compliance. Você tem que estar sempre lembrando aquele teletrabalhador que ele não pode. Se não, já viu como é que a gente fica? Se não deixar, olha só, eu estou sentado, nesse momento aqui, eu estou sentado ereto numa cadeira. Aí a gente vai conversando, eu vou deitando, não é? É natural. Imagina você em casa, sozinho, trabalhando, se submetendo a isso e você não vai nem lembrando. Daqui a pouco a pessoa está fazendo um trabalho dele à distância, deitado na cama, assistindo Netflix, né? E totalmente errado na posição. Então, cabe ao empregador, nesses momentos, em demonstrar para o teletrabalhador a todo tempo o tanto que é importante a postura, o tanto que é importante o ambiente adequado, o isolamento, responsabilizando-se por essa ostensividade na apresentação. E aonde que entra a zona cinzenta de responsabilização, doutora Carla? No mobiliário. Será que a empresa se preocupou se a cadeira do teletrabalhador está adequada? De repente você está em teletrabalho, você pega aquela cadeira da cozinha, que é baixinha e é pequenininha, é ruim de sentar, e você está trabalhando sentado na cadeira da cozinha. Será que aquela cadeira é adequada? Será que o encosto dela é adequado para a sua lombar? Porque uma coisa é você trabalhar na cadeira da cozinha 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 horas. Outra coisa é você passar meses em teletrabalho trabalhando na cadeira da cozinha. Não dá, você precisa de uma cadeira adequada. Você precisa de um ambiente adequado, você precisa de uma iluminação adequada, você precisa de uma temperatura adequada, você precisa de equipamentos adequados, altura. Então, isso tudo o empregador não consegue fiscalizar. Pelo menos não da forma que a gente espera que ele fiscalize na responsabilização do meio ambiente. Por isso que a lei traz a necessidade de você ostensivamente estar lembrando. Então, o que eu defendo? A responsabilidade do empregador é de ostensivamente treinar e estar sempre lembrando. Pelo menos uma vez por mês, ou a cada 2, 3 meses,
você fazer pequenas palestras da importância da postura, de cuidados do teletrabalhador, esse tipo de coisa. Para quê? Para que a gente não abandone a responsabilidade do empregador quanto ao meio ambiente, mas também a gente não leve ao empregador um ônus excessivo, talvez quase impossível. Existe um processo, eu não tenho ele aqui agora, mas eu prometo aí para quem estiver nos acompanhando e quiser depois a pesquisar ele e postar lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram depois, o número desse acordo. Eu vou procurar e vou encontrar. Existe um processo, eu ouso dizer que ele é um leading case. Olha que interessante. Uma teletrabalhadora se acidentou dentro de casa. Ela estava, e o processo, a narração do acidente é muito interessante no processo. Ela estava trabalhando no computador, o telefone tocou, e ela estava em home office. E ela saiu para atender o telefone, e ela pisou, bateu, não sei, caiu numas caixas, e quebrou o pé. E aí ela processou a empresa, requerendo vínculo de emprego, porque ela não tinha, e requerendo também o reconhecimento de responsabilidade civil do empregador pelo acidente de trabalho. E é um acórdão da lavra da ministra Adelaide, que além de reconhecer o vínculo de emprego, reconheceu a responsabilidade civil do empregador no acidente doméstico que ela teve. E aí o pessoal que está assistindo fala, nossa, mas que absurdo, a mulher cai em casa e é um acidente de trabalho. E sim, mas por quê que isso aconteceu? Ela era distribuidora de cosméticos, sabe? Essas pessoas que vendem cosméticos, juntam as pessoas para vender cosméticos, tal. Não vou falar o nome da marca A, B ou C, mas todo mundo já entendeu aquela revistinha lá que você tem, né? Aí o que acontecia? Ficou provado no processo que a empresa mandava as caixas para a casa dela. E aí tem até várias fotos da sala dela cheia de caixa, entulhada. Então ela virou, além de empregada, ela virou depositária, ela virou um depósito. E foi em uma dessas caixas que estava armazenada e entulhando na casa dela que ela caiu e quebrou o pé. E aí ela foi responsabilizar o empregador. Agora, doutora Carla, esse tema nos leva a algumas questões muito interessantes e muito contextualizadas aqui com a Covid-19, para a gente refletir. Eu recebi esse questionamento numa live, eu achei assim, tão surreal. Veja, as mazelas que acontecem no meio ambiente de trabalho são doenças, são acidentes de trabalho. E aí, discutindo se a Covid-19 é doença de trabalho, se não é doença de trabalho, eu gosto muito de falar sobre esse tema, falo sempre, doutora, sabe? Mas fizeram a seguinte pergunta: e se o cara está em casa, o teletrabalhador ou a teletrabalhadora está na casa dele e contrai a Covid? Dentro da casa dele. Não seria um acidente de trabalho, uma doença do trabalho, porque é como se ele contraísse no local de trabalho e tem responsabilidade, vindo aqui a responsabilidade civil do empregador na linha de quem defende que mesmo na casa é do empregador? E eu respondi que não. Eu respondi que não, até com base no artigo 20, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D, lá da Lei Geral da Previdência, que fala que as doenças endêmicas têm que provar que foi exposto pelo trabalho. Se ele está na casa dele, ele não foi exposto pelo trabalho. Mas olha quantas coisas nos fazem pensar. E o que está acontecendo agora na Covid-19, doutora Carla, é que a gente está tendo o teletrabalhador não planejado. E o teletrabalhador não planejado é o maior problema que a gente pode entender e enfrentar relacionado à segurança e saúde do trabalhador. Porque os trabalhadores, os teletrabalhadores não planejados, não estão recebendo adequadamente orientações de ergonomia, não estão recebendo adequadamente orientações de postura, de forma de trabalhar, certo? Por exemplo, quando você vai falar da ANR que prevê uma pausa de 10 minutos a cada 50, o teletrabalhador que eventualmente for digitador na casa dele, como é que você vai controlar se ele está gozando aquela pausa? E aí você vai defender a existência de sistemas, programas, etc. Só que espera-se que 1, 2, 3, 4 meses, no máximo, tomara, de teletrabalho não planejado não seja suficiente para adoecer as pessoas. Apesar de que a gente está começando a enfrentar um outro tipo de problema na saúde e segurança dos teletrabalhadores, doutora Carla. E é um tema que eu sei que você domina muito e gosta muito, que é a saúde mental dos teletrabalhadores, né? Porque a pessoa que não está preparada, que não foi preparada, que não foi treinada e que de repente vai para casa e ali na casa dela ela se isola do mundo,
ela está sujeita a ter um problema de saúde mental. E a linha para você definir. Eu assisti essa semana uma palestra num congresso que eu participei no sábado, de uma professora muito querida, a professora Adriana Calvo, e ela falou de um termo que eu nunca tinha visto ainda, infodemia. Eu até comentei, pô, infodemia, as pessoas estão gerando um pavor da pandemia. Olha que queridos aí, ó, a professora Evólia Bonfim, o professor Alexandre Piovesan, sou fã desses dois, né? Eles são demais. Mas veja, infodemia. Aí até que ponto eu vou separar a saúde mental do teletrabalhador diferente do problema de saúde mental relacionado ao isolamento social causado pela pandemia. Então, é uma linha muito fina para a gente pensar nisso. E aí, o que as empresas precisam fazer? As empresas precisam investir em alternativas para poder tentar resgatar os trabalhadores, né? Os teletrabalhadores expostos a esse isolamento mental. Para dar um exemplo, o que nós fizemos lá no auge da pandemia, lá no escritório, doutora Carla? Eu estabeleci lá no escritório que todos os dias, às 3h30 ou 4 horas da tarde, a gente tinha uma reunião obrigatória no Zoom de todo mundo. Qual que era a pauta? Nenhuma. Para a gente conversar, para a gente se ver, para a gente falar, oi, eu estou aqui, eu estou vendo que você está aí, que bom a gente tá juntos, né? Isso tem um benefício para a saúde mental incalculável. Incalculável. Agora a gente diminuiu, mantivemos 2 na segunda e na sexta-feira, e as equipes reúnem entre si outros dias. Essas reuniões de Zoom, elas têm um reflexo na saúde mental das pessoas muito interessante. Aí lá, o que a gente fez na segunda-feira passada? Nós convidamos uma psicóloga para conversar com as pessoas, para falar das fobias, do isolamento, desses problemas. A reunião acabou, ela continuou conversando depois com quem queria. Então, são pequenas iniciativas que os empregadores tomam para mostrar o carinho e o cuidado que é necessário ter com o teletrabalhador e com a saúde mental dele, não só com a saúde física, ergonômica e etc. Doutor Rafael, o senhor falou coisas muito importantes, né? Por exemplo, na área da saúde mental, o senhor falou da questão da fobia, né? Do isolamento social. E, infelizmente, é uma realidade. Nós já estávamos vendo um quadro muito grande de trabalhadores trabalhadores adoecidos por conta do isolamento no próprio meio ambiente do trabalho, quando ele sofria, por exemplo, um assédio moral, né? Ele é isolado, ele deprime e ele acaba suicidando, tirando a própria vida, né? Porque esse isolamento, infelizmente, ele nos leva a esse lugar. E aí o senhor trouxe um tema, né, que é algo que não tem como, ele vai brotar a partir dessa pandemia, a partir desse isolamento social, né? E nós estamos falando de pessoas que talvez nunca ficaram assim e foram obrigadas a ficar, né? Pessoas que não podem se ver, não podem se encontrar, não podem se abraçar. E então é muito arriscado que realmente a gente tenha um nível muito alto de depressão por conta desse isolamento e também de tentativa de ideação suicida. Aliás, eu já estou ouvindo falar há muito tempo, né? É um problema muito sério. O senhor falou... Não, só para não perder esse ponto, se me permite, eu acho que vai haver um grande número de ações de responsabilização civil do empregador vinculado a doenças da saúde mental, vinculados a problemas com a saúde mental. Um grande número. E um grande número decorrente da Covid. Vai ser o grande desafio dos advogados de empresas e de empregados a questão da saúde mental pós-pandemia dos trabalhadores. Muitos afastamentos. Eu penso que vai ter assim, quando retornar todo mundo, vai ter um momento de euforia, e quando passar aquele momento de euforia, que baixar um pouquinho ali a temperatura, a gente vai vir com uma consequência mental muito grande. Mas você tem excelentes psicólogos vindo aqui outros dias no fórum para debater, que vão falar disso melhor do que eu, tá? Vamos continuando. Exato. Mas uma coisa que o senhor falou que é muito importante. Quando o senhor falou do que o senhor fez no seu escritório, que são esses encontros pelo Zoom, né? Para não debater nada, simplesmente para saber como estamos, né?
Então, isso levanta uma coisa que eu gostaria de colocar para todos, né? Que a psicologia, a psicodinâmica entende como extremamente importante, que são esses vínculos de cooperação e de solidariedade. Então, é a forma que nós temos para combater, vamos dizer assim, se combate o mal com o bem. Se o mal é o isolacionismo, né? Se o mal é o adoecimento mental, você vai combater ele exatamente com essas outras atitudes, né? De cooperação, de solidariedade. E aí vem Dejus dizendo também da importância da atividade deôntica, né? Que é justamente esse fazer em grupo, essa unidade naquilo que se constrói juntos. Então, se é difícil trabalhar sozinho em casa, fica mais fácil quando eu sei que eu não estou literalmente sozinha, que eu estou unida a outras pessoas que estão nas mesmas condições que eu estou, e isso traz muito sossego para a alma, para a mente, entende? Então, isso faz muito bem, isso é um grande remédio, né? E eu gostaria de levantar aqui também, doutor Rafael, a importância, a gente trabalhou muito com o Setembro Amarelo, né, que foi justamente o período de suicídios, e uma coisa que eu não me canso de repetir, se você percebe que está adoecido mentalmente, peça socorro, peça ajuda, né? Como o senhor fez de disponibilizar uma profissional de saúde mental para estar conversando com todo mundo, né? Então, procure um profissional de saúde mental, diga, eu estou precisando de ajuda, se não tiver plano de saúde, pede para o empregador, pede ajuda. Existem pessoas, escolas que fazem convênios e tratam gratuitamente as pessoas, né? Mas não tentar passar sozinho, porque às vezes não adianta só uma terapia, vai ser preciso também uma medicação complementar, né? Doutor, o senhor falou... As pessoas equivocadamente pensam que terapia é sinal de derrota, né? E que a pessoa se recusa a procurar uma terapia porque ela pensa, eu vou estar doente e eu vou estar contando que eu estou doente. Eu defendo, doutora Carla, que terapia é conhecimento, é autoconhecimento. E eu defendo que mesmo sem estar doente ou achar que estar doente, todos nós deveríamos fazer terapia. Eu acredito muito nisso. Todos nós. Né? Mas desculpa ter te interrompido mais uma vez. O senhor falou, deu um exemplo de um acidente típico do acidente do trabalho, que foi o caso, né, do acórdão da ministra Adelaide, que muito bem reconheceu a existência não só do vínculo, como também do nexo causal, né? E o senhor me fez lembrar, justamente, eu estava na Semana Santa, num hotel em Minas Gerais, fazendo palestras, construindo palestras no computador do hotel. E eu estava sentada no hall, quando eu precisei levantar, né, para ir jogar uma garrafa de água mineral no lixo, na lixeira. Quando eu fiz isso, eu tropecei num fio do computador que estava em cima do tapete, e quando eu vi, eu estava estatelada no chão. Então, eu falei, é um exemplo típico, né, de acidente do trabalho, de pessoas que trabalham em casa. A gente pensa que não, que está tudo certo, que está seguro, mas não está. O que eu gostaria que se o senhor pudesse trazer para nós? Além desses exemplos que o senhor deu, que seria o adoecimento mental, agora pela Covid-19 também, esse outro exemplo da trabalhadora, teletrabalhadora, que tropeçou, caiu e quebrou o pé, o que mais que o senhor tem conhecimento, tanto pela doutrina e jurisprudência, de casos, estudos de casos sobre as principais doenças e acidentes do teletrabalho? Aproveitando o ensejo, quero dizer a todos que eu achei aqui o julgado, tá? Então, terminando aqui, eu posto esse julgado desse reconhecimento do acidente de trabalho no stories do meu Instagram, para quem quiser. Mas veja, na verdade, eu acho que o grande exemplo é, de fato, a saúde mental, doutora Carla. É a maior evidência. Até porque reconhecer acidente típico de trabalho no teletrabalho é fato raro. É fato raro. É difícil comprovar, né? Essa linha fina do trabalhador se acidentar pensando em um fato típico, um acidente típico de trabalho em casa, e você conseguir demonstrar que isso é responsabilidade do empregador, é algo muito raro e que eu vislumbro com muita dificuldade, tanto do ponto de vista fático mesmo, quanto do ponto de vista probatório na Justiça do Trabalho. Tanto que eu me lembro desse acordo, eu
fui procurando aqui enquanto a doutora estava falando, ele foi de 2015. Olha só quanto tempo já faz, 2015 esse acórdão. É um processo de 2009, mas é uma grande referência a respeito disso, né? Então, voltando para a pergunta específica, nós temos ligado efetivamente à saúde mental. Agora, o que, que acontece? Me parece que a gente ainda não tem tempo suficiente para ter maturidade relacionado nas doenças e nos acidentes causados diretamente com o teletrabalho. Porque a maturidade jurídica demanda tempo. Olha o exemplo que eu acabei de dar. Um processo de 2009 foi julgado pelo TST em 2015. Então, assim, a gente passou a ter uma regulamentação específica de teletrabalho em 2017. Eu preciso que a pessoa trabalhe tempo suficiente para ter um problema, que ela enfrente esse problema, que ela proponha uma reclamação trabalhista, que essa reclamação trabalhista chegue no TST, que o TST julgue para que a gente passe a ter efetivamente os precedentes certos a respeito dessa matéria. Então, assim, 2017 para cá, 3 anos, né? É bebê, 2 anos e meio, na verdade. É muito cedo para a gente falar em precedentes de doenças e acidentes típicos de teletrabalho. Doutor Rafael, só para a gente fechar a pergunta anterior que eu tinha feito para o senhor com relação à responsabilidade do empregador, né, no que tange às normas de saúde e segurança do trabalho. Me parece que o senhor concluiu para dizer que a responsabilidade dele vai até a orientação. Ele, então, não teria essa liberdade, por exemplo, para entrar dentro da casa do teletrabalhador, delimitar espaços, falar o que tem que fazer, colocar cadeira ou iluminação melhor. Ele teria esse direito? Como eu disse, é um debate muito difícil e eu entendo que não. Eu entendo que a responsabilidade dele se limita à orientação ostensiva, como a lei diz. Entendo mesmo. Agora, o que é orientação ostensiva? E aí a gente cai numa linha muito fina. Por exemplo, será que é invasão eu determinar que o trabalhador me mande uma foto da cadeira que ele usa para eu saber se aquela cadeira é adequada? Por exemplo, será que é invasão eu determinar que ele envie uma foto da sala que ele usa para saber se ele tem uma sala para usar? Então, isso começa a desenvolver formas plenamente possíveis de entrar dentro do ambiente do empregado sem que esse empregado se sinta invadido no seu lar. Veja, uma reunião por uma videoconferência telepresencial, que a gente está tão acostumado agora. Será que eu não poderia, por exemplo, olha aqui, vou dar um exemplo prático. Doutor Rafael, eu quero ver aqui como é que é o seu ambiente que você está vindo, dá uma volta, mostra a mesa, o seu computador, tem um livro ali atrás, sabe? Com uma situação dessa, você acaba podendo verificar o ambiente adequado. Sim. Não é algo impossível. Então, a gente ainda tem que caminhar muito, doutora Carla, nessa responsabilização. Mas eu tenho muita dificuldade, com ultrapassarmos as raias da legislação. Tá certo? Nós temos uma previsão legislativa de que a responsabilidade é orientar ostensivamente. E se essa é a orientação da legislação infraconstitucional, o que significa isso? É aí que tem que residir o debate. Orientar significa eu querer ver o mobiliário para poder manifestar sobre ele ou não? Orientar é só eu entregar uma cartilha e fingir que está tudo bem? Ou orientar é eu estar sempre falando sobre esse assunto? Esse tema gera muito debate, muitos artigos muito bons, mas por enquanto, eu ainda, de forma um pouco mais conservadora, entendo que é a orientação ostensiva, mas uma orientação ostensiva verdadeira do empregador para o empregado. Sim, o senhor falou uma coisa muito importante. Essa orientação ostensiva, quando o senhor quer perceber o que significaria, né? Todo o trabalho que a gente faz em torno de prevenção, de meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado, tem nos ensinado que não basta você fazer uma tarefa, você dar um treinamento, mas essa conscientização, ela tem que ser contínua,
é uma conscientização contínua, porque a gente esquece, a gente perde, a gente deixa passar, né? Então, qualquer pessoa, para que fique bem conscientizada, e principalmente quando se trata de doença e acidente de trabalho, ela precisa ter essa continuidade. Então, eu até sugeriria para os advogados de empregadores, né, a importância dos encontros de formação, como esse mesmo que o senhor falou, que o senhor fez no seu escritório. Olha, dia tal, nós vamos encontrar pelo Zoom, né? E ali, a cada semana, a cada mês, ele traz um tema diferente sobre o teletrabalho, que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, né? E de preferência, de forma lúdica, de forma gostosa de se aprender. Porque não é porque é um treinamento de saúde e segurança do trabalho que eu tenho que fazer aquela coisa rígida, né, formal. Não. Quanto mais eu fizer um trabalho que vai alimentar, que vai dar prazer para o empregado, de participar, de assistir, que for legal, que for gostoso, né? Maior vai ser a minha chance de convencê-lo da necessidade de se adequar àquelas regras e, consequentemente, menor vai ser o meu passivo trabalhista com relação a isso, né? Então, a gente tem que ser muito criativo, nós temos que ser criativos para tirar a saúde e segurança do trabalho das normas e colocá-la na prática, não porque eu sou obrigada, eu não vou usar um EPI porque eu sou obrigada, mas porque eu já compreendi. Eu conscientizei que é importante usar, que eu tenho que ter mesmo aquela cadeira, né? E aí vai, pelo empregador, descobrir formas criativas de elaborar essas ações e de forma também continuada, porque senão a gente esquece. Doutor, o senhor falou para a gente sobre mobiliários, né? Eu penso aqui, o artigo 75B da CLT, né, o artigo 4º também da medida provisória 927, fala sobre isso. O que é a minha pergunta? Vamos dizer, eu sou uma teletrabalhadora do senhor. Eu não tenho equipamentos, eu não tenho nada. O que eu vou fazer? Eu vou ter que me endividar, comprar e ter? Porque o senhor tem ou não a obrigação de me dar esses equipamentos? Excelente. Me permite responder o doutor Tiago Cabral aqui embaixo, que ele fez a seguinte pergunta. Doutor Rafael, essa ideia de orientação ostensiva deve levar em consideração o princípio da melhoria contínua do meio ambiente de trabalho, né? Sim, eu acho que a gente precisa sempre pensar na melhoria contínua e quando você traz a melhoria contínua do meio ambiente de trabalho, o que significa? Aquilo que eu até já falei, que não basta na contratação entregar uma cartilha e falar, ó, se cuida lá na sua casa. É importante estar lembrando isso a cada 1, 2 ou 3 meses e avançando. Eu comparei com um programa de compliance, não só porque eu sou um grande apaixonado em compliance, mas é porque eu realmente acho que o meu ambiente de trabalho, assim como compliance, ele é um organismo vivo dentro da empresa. Tá certo? Por ser um organismo vivo, eu não posso deixar ele estanque, eu não posso deixar ele isolado, eu não posso deixar ele parado. Eu tenho que trazer melhoras contínuas, sim. Eu tenho que fazer com que sempre os trabalhadores tenham um meio ambiente mais favorável, mais adequado, mais confortável, para que ele possa exercer o seu trabalho. Então, foi excelente a ponderação aí do Dr. Tiago Cabral, provocativa, e eu caí e concordei. Agora, voltando aqui na pergunta que a senhora fez, doutora Carla, da responsabilidade pela aquisição, né, dos materiais. A legislação, ela prevê, e isso é muito interessante, esse assunto, inclusive eu acabei de escrever um artigo sobre isso, juntamente com o Dr. Platon, nós escrevemos juntos e vai ser publicado na revista da OAB do Espírito Santo. Quando for publicado, eu lhe envio, e sobre esse tema específico da responsabilidade pela aquisição. O que a CLT prevê? A CLT prevê que as partes vão contratar, certo? Ou seja, que o combinado não é caro, né? Olha o que fala. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Existem 2 formas de ler esse artigo aqui, doutora Carla. A primeira forma de ler esse artigo
é entender que esse artigo permite que as partes contratem livremente. O empregado assume tudo, como você disse. O empregador assume tudo, como eu disse. Tá certo? Agora, vamos fazer uma leitura diferente. Como é possível ler diferente? Ele diz que essas disposições relativas ao fornecimento, blá, 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 tudo é liberado, aí, ó, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado. Quando eu falo reembolso de despesas arcadas pelo empregado, eu tenho uma leitura de retribuição compulsória das despesas arcadas pelo empregado. E aí a gente tem que separar duas coisas muito importantes aí. O que é aquisição de bem pessoal e o que é despesa em prol do trabalho que vai ser realizado, o teletrabalho. É aquela velha briga e a velha máxima que a gente traz para esse dispositivo, do ônus da atividade do empregador. Em que o ônus da atividade do empregador, segundo a máxima do direito do trabalho, jamais pode ser ultrapassada, transportada para o trabalhador. O que eu acredito e defendo do ponto de vista acadêmico, doutora Carla? É que, regra geral, isso pode ser contratado se não trouxer um ônus excessivo ou imprevisto ao trabalhador. Tá? E aí eu preciso separar as coisas. Primeiro, eu estou contratando um empregado para realizar o teletrabalho. E esse empregado tem que ter um computador para realizar esse teletrabalho, um notebook com a configuração X. Existe algum problema em eu selecionar alguém que já tem esse notebook para contratar? E se eu contratar essa pessoa, eu posso não fornecer o notebook já que ele já tem? Entendo que não. Entendo que como ele já tem aquele equipamento, eu posso utilizar daquele equipamento. Tá certo? Porque o trabalhador não teve um gasto extra a respeito daquilo. Agora, vai para a Covid. O trabalhador passou para o teletrabalho da noite para o dia. Da noite para o dia não, em 48 horas, a gente não ficar estimulando o descumprimento da lei. Em 48 horas. E esse trabalhador tinha um computador que não dava conta do teletrabalho. E o empregador dele fala, olha, você se vira e me entrega. Só que com aquele computador que ele tem, ele não dá conta de se virar e se entregar. E aí ele vai lá e parcela em 24 meses num site qualquer um computador, endividando-se para trabalhar. Nesse ponto de vista, a gente pode falar em responsabilização do empregador para a aquisição. Por quê? Porque, primeiro, o trabalhador foi compelido ao teletrabalho, doutora Carla. O trabalhador ele não escolheu. Numa situação normal de teletrabalho, onde eu tenho inclusive um intervalo de 15 dias, o teletrabalho é um pacto mútuo, em que o trabalhador ou o empregador aceitam as condições para se submeter ao teletrabalho. Aqui na pandemia, a MP 927 flexibilizou isso para dizer que o teletrabalhador é enviado para casa por determinação do empregador em 48 horas. Como ele é enviado para casa, ele foi compelido a isso, se ele tem despesas para isso, eu entendo que essas despesas têm que ser custeadas. E aí a pergunta da Thalita, da minha queridíssima amiga Thalita Salgado, que está perguntando aí. O investimento na qualidade da internet pode ser responsabilidade da empresa? Olha, se aquela internet que o trabalhador já tinha em casa e já usava para suas atividades diárias é a internet que ele vai continuar trabalhando, então, não é responsabilidade da empresa. Mas se o trabalhador precisa contratar uma internet melhor, doutora Carla, para conseguir entregar o trabalho, sim, é responsabilidade da empresa. Mas qual que é a pegadinha da MP 927 nesse assunto? Já que a Vanesca falou que a gente está acabando o tempo, acho que é o último tema que vai dar tempo de falar. Qual que é a pegadinha desse assunto? A MP 927 estabeleceu que empregado e empregador vão ter 30 dias depois de iniciar o teletrabalho para fazer um contrato escrito a respeito desses reembolsos. Doutora Carla, eu diria que 90% dos empregadores não fizeram esse contrato. O pessoal saiu lá no dia 15, 18, 19, 20, 25 de março para casa, para o teletrabalho. A gente já está completando 2 meses de teletrabalho, às vezes mais do que 2 meses de teletrabalho, e ninguém fez um contrato. E se eu não tenho um contrato, a presunção é que a despesa é arcada por quem? Pelo empregador, mesmo com a previsão de que eles podem combinar. Se eu não combinei, quem paga? O empregador. E a gente pode pensar em pagamento de internet, em pagamento de energia, pagamento dos equipamentos. Agora, só para não sair desse raciocínio sem falar isso que eu acho muito importante. Aos trabalhadores
E aos empregadores existe uma oportunidade aí, doutora Carla. Olha, não é segredo para ninguém que o empregador vive buscando formas de remunerar o empregado sem que essa remuneração tenha incidência de natureza salarial, sem que essa remuneração tenha incidência de INSS, FGTS, 13º e férias, não é verdade? O Sim, teletrabalho é o momento perfeito para o teletrabalhador e para o empregador definirem valores de conexão, não, de locação dos equipamentos. Doutora Carla, você vai usar o seu computador? Vamos estabelecer aqui, eu vou lhe pagar R$ 300 por mês de aluguel do computador. Doutora Carla, eu vou te pagar R$ 100 por mês de aluguel do seu smartphone. Doutora Carla, eu vou te pagar R$ 50 de energia. Doutora Carla, eu vou te pagar R$ 100 de internet. Olha, gente, eu estou pagando quase R$ 1.000 sem incidência de natureza salarial e sem fraude. Sem fraude, para o benefício do trabalhador. Então a gente tem que parar de enxergar o problema e começar a enxergar a solução que a legislação dá para a gente. Eu vou te devolver, porque daqui a pouco o Instagram nos derruba, né, doutora Carla? Mas está tão sim, legal a sim. gente, o nosso Mas papo, está passou muito tão bom rápido. mesmo e a gente não está nem vendo o tempo passar, de tão gostoso que está, né, doutor Rafael? Doutor Rafael, eu vou fazer uma última pergunta para o senhor, né, para a gente já se despedir. O que mais que o senhor encontrou? Quais os achados da sua pesquisa que o senhor gostaria de relatar, compartilhar conosco para nos enriquecer sobre esse tema? O que ficou forte? Em 1 minuto, né? Em 2 minutos. No Bem, minuto. meu tema, na verdade, não era o teletrabalho, meu tema da dissertação do mestrado. Meu tema era o enquadramento sindical no teletrabalho, do teletrabalhador. Olha que detalhe, né, doutora Carla? E aí eu desenvolvi toda a teoria de o que é teletrabalho, o que não é teletrabalho, efetivamente, as exceções, para poder chegar no capítulo do enquadramento sindical. Vamos lá. Qual que é a regra geral do trabalho à distância, do enquadramento sindical no trabalho à distância, sedimentado no Tribunal Superior do Trabalho? O local da prestação de serviço do trabalhador. Essa é a regra geral, certo? Tá. Local da prestação de serviço do trabalhador. E aí eu digo que o teletrabalho propriamente dito, e aí eu remeto aos 4 requisitos que eu falei lá no começo da live, que não dá tempo de eu repetir, se não cai, o teletrabalho propriamente dito, sem controle, à distância, preponderantemente fora do local de trabalho, com os meios telemáticos de envio, ele é um teletrabalho que não tem local. Ele acontece na nuvem. Porque não me interessa se o trabalhador está na casa e não interessa se o trabalhador está na China. Eu não me importo no teletrabalho. A partir do momento que eu não me importo aonde está o teletrabalhador, eu não tenho como fixar esse enquadramento sindical em algum lugar que não seja a presunção ficta do local da empresa onde o empregador está sediado. E aí eu defendo isso. Participou da minha banca de mestrado um ministro que fez um voto leading case a respeito do enquadramento sindical na SDI, que é o ministro Pimenta Freire. Ele é muito querido para o seu Zé Roberto, né? Foi lá na banca de mestrado. Ele divergiu, eu tenho que dizer, ele divergiu da minha dissertação, com muito respeito e galhardia, que lhe é muito peculiar, e defendeu por parte dele uma tese de que, inexistindo lugar, que a gente vai aplicar a teoria da norma mais favorável para o trabalhador, para o enquadramento sindical. E aí seria o estudo das convenções coletivas do local do empregador ou da residência do empregado para aplicar, o qual eu divirjo, porque a empresa ela não pode ficar ao alvedrio de a cada ano ter uma norma mais favorável, precisamos de segurança jurídica. Acho que eu nunca resumi isso tão rápido na minha vida. Muito obrigada, doutor Rafael. Foi uma bênção, tá? Em nome do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, da AGEST, que é a Associação dos Engenheiros de Saúde e Segurança do Trabalho, né, de Segurança do Trabalho, nós queremos agradecer a brilhante participação do senhor. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu estou sempre à disposição do Fórum, para que o Fórum precisar, e também da senhora, doutora Carla, com toda a admiração que eu tenho por todo o seu trabalho. Muito obrigada, doutor. Fica com Deus. Boa noite. Obrigado. Boa Até a noite a próxima. todos. E obrigada pela participação de todos. Foi brilhante. Muito obrigada. Está encerrando.